Fala aí galera do nono ano, vamos agora para a nossa videoaula de correção dos exercícios do capítulo 5, tá? A gente vai corrigir uma parte hoje e o resto a gente corrige na próxima videoaula, tá bom? Vamos lá. Capítulo 5, número 1 da página 97. O que foi a Proclamação da República? Na videoaula eu explico para vocês que ela é um movimento político, ela nasce de um movimento político, né? Organizado por civis e militares durante o final do Brasil Império, de pessoas que estavam descontentes com a política imperial. E, no final das contas, essa galera consegue se unir e instaura um golpe político com a proclamação da República. Por que golpe político? Porque ela tira um sistema de governo, um governante do poder, e coloca outro sistema com outras pessoas no poder de uma maneira que não estava prevista na lei até então. Ou seja, é uma chegada ao poder fora da lei, digamos assim, né? Porque lembrando que a lei brasileira, a Constituição brasileira que valia era aquela de 1824, que é a Constituição do Brasil Império, tá? E assim, em 15 de novembro de 1889, acaba o governo de Deodoro e acaba o governo de Deodoro. Inicia-se o governo de Deodoro e inicia-se o período chamado de Primeira República do Brasil, também conhecida como República Velha, tá? Agora, na questão 2, sobre a grande crise vivenciada pela monarquia brasileira no final do século XIX. Alguns fatores principais que a gente comentou. Primeiro, a questão econômica. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país, nesse momento, que não tem uma indústria estabelecida, tá? É um país que está ficando para trás se comparar com a industrialização das potências europeias, por exemplo. Então, o Brasil é um país extremamente agrário. Logo, ele está sempre à mercê da produção europeia, está sempre nessa relação de dominação do mercado europeu, né? Da produção europeia, no caso. E além do mais, para o Brasil poder ter participado da Guerra do Paraguai, ele teve que pegar muitos recursos emprestados com as potências europeias, principalmente com a Inglaterra. E uma vez que a Guerra do Paraguai acabou, o Brasil ganhou a guerra, né? Chega a hora de pagar. E o pagamento dessa dívida é muito grande para o Império. Então a economia brasileira vai ficando mais e mais enfraquecida ao longo do tempo. Sobre a questão da escravidão, a gente falou, né, que durante décadas e décadas o movimento abolicionista ele vai se desenvolvendo durante o Brasil Império, desde meados do Brasil Colônia, inclusive, e chega ao ponto em que a pressão nacional é tão forte pelo fim da escravidão, como a pressão internacional também é, que o Império ele acaba tendo que atender essas pressões. No caso, o fator, o golpe decisivo, golpe final para abolir a escravidão no Brasil vai ser a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel em 1888, tá? Com isso, os fazendeiros de escravos vão perder a sua mão de obra e vão exigir uma indenização do Império. O Império não faz essa indenização, os brasileiros sentem-se prejudicados e acabam apoiando o movimento republicano por causa disso, tá? Agora, na questão religiosa, ela nasce por causa de conflitos entre a Igreja Católica e o Imperador. No caso, o Papa ele cria uma bula papal, uma ordem dele, né, para que os bispos no Brasil expulsem os maçons da Igreja Católica. Como a maçonaria era muito próxima do Imperador, era uma base muito fiel ao Império, o Imperador acaba intervindo nessa decisão do Papa, dizendo que os maçons não serão expulsos da Igreja. No final das contas, bispos católicos acabam cumprindo a decisão papal e expulsando alguns maçons. Esses bispos são presos, depois são liberados, mas essa instabilidade entre a Igreja Católica, essa indisposição entre o clero e o imperador, ela já está presente, levando aos religiosos defenderem a criação de um Estado laico para que não tenham mais governantes interferindo nas decisões do Papa. E a outra questão é a questão militar. A gente falou aqui.
O exército brasileiro, desde a época da Guerra do Paraguai, já vem defendendo maior participação política dos seus militares e investimento ao setor militar pelo Império. Além do mais, temos ideias do positivismo, que defendem a criação de uma república liderada pelos militares, e ideias do próprio republicanismo, que querem acabar com o Império Brasileiro. No final das contas, muitos militares importantes, como Deodoro da Fonseca, acabam participando do movimento republicano, dando golpe decisivo na monarquia no dia 15 de novembro de 1889. Tá? Na página 106, a gente já começa a falar sobre a República da Espada, o governo do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, né? Esses dois primeiros governos republicanos do Brasil. No governo Deodoro, é elaborada a Constituição de 1891. Quais são os pontos principais dela? Temos a divisão do poder em três: executivo, legislativo e judiciário, ou seja, não tem mais poder moderador do imperador Dom Pedro II. Temos a criação de um Estado laico, separação entre Estado e Igreja. Temos o voto direto, aberto e facultativo, só podendo votar homens acima de 21 anos, alfabetizados, menos padres e soldados, e o presidente seria escolhido através desse voto. Temos também a adoção de um regime federalista, de um sistema federativo, em que cada estado brasileiro vai ter um pouco de liberdade, um pouco de autonomia para se governar. Contanto que esses governos dos estados não acabem indo de encontro com a Constituição, que é o conjunto de leis primordial da República Brasileira, tá? Deixa só eu fechar isso aqui, peraí. Tá. Logo, onde é que eu parei? Tá. Esses estados teriam mais independência. Um detalhe muito importante, que apesar do voto ser direto, o primeiro presidente republicano seria eleito de maneira indireta. Lembrando que Deodoro estava governando de 89 a 91 de maneira provisória. Logo, na primeira eleição indireta, ele é eleito. Então ele é escolhido novamente para governar. Então ele vai governar de 1891 até 94 ou 95, se eu não me engano. Mas já ele acaba renunciando, tá? Sobre o governo Deodoro, tanto o provisório quanto o governo que ele é eleito, é criada a política do encilhamento para resolver a crise econômica. Só que, em vez de resolver, ela piora a crise. Por quê? Porque essa política do encilhamento, criada pelo ministro Rui Barbosa, ela acaba aumentando o crédito para a população brasileira, criar indústrias, movimentar a economia. Só que muitas pessoas pegam esse dinheiro de crédito e usam de forma pessoal. E acabam não pagando a dívida que eles têm com o governo. Então, isso, em vez de melhorar a crise, acaba gerando muitas fraudes e o cenário econômico acaba piorando por causa disso. Tanto que a crise dessa política econômica que acaba sendo decisiva para a renúncia do Deodoro da Fonseca, tá bom? Que outras questões, que outros fatores foram essenciais para a sua renúncia? Nós temos a ameaça do Deodoro de fechar o Congresso Nacional, ou seja, um autoritarismo do presidente aí. Temos o aumento das críticas ao seu governo e a falta de apoio da antiga base aliada ao governo republicano. Nós temos já a primeira revolta da Armada, que a gente vai falar mais para frente, e esse clima de guerra civil se instaurando no país, e que mostrava uma instabilidade do governo republicano. E se o governo republicano está instável já no início, isso ameaça o seu funcionamento, ameaça a sua existência e faz com que pessoas passem a desejar o retorno da monarquia. Isso é muito perigoso para os planos dos republicanos. Logo, Deodoro acaba renunciando sem completar um ano de mandato. E, ao renunciar, chega ao poder Floriano Peixoto, seu vice-presidente. Tá? Em toda aquela questão da polêmica da Constituição que a gente já falou na videoaula. Ai, tô cansado. Vamos continuar. Galera, sobre o governo Floriano Peixoto, número 5 aqui da página 107.
sua presidência é marcada por críticas. Só que ele tenta resolver essas críticas de algumas maneiras, né? Para poder governar da melhor forma possível. Uma dessas maneiras é ele diminui o preço de aluguéis de moradias, e dessa maneira muitas pessoas das camadas mais pobres acabam apoiando o seu governo por causa disso. Ele vai reduzir o preço de bens de consumo, vai investir, vai botar o Estado brasileiro para investir, para gerar novos empregos, né? Principalmente na indústria, então é uma tentativa do governo iniciar essa industrialização. E vai ter uma política mais liberal da economia, tá? Vai diminuir medidas de protecionismo econômico, ou seja, vai abrir o mercado brasileiro para economias estrangeiras, entre outras coisas. E para a gente encerrar, vou falar só da número 6, tá? Da página 121 em diante, a gente fala na próxima videoaula, para isso aqui não ficar muito grande. Ok? Então vamos lá. Revoltas principais da República da Espada. Primeira revolta da Armada, um movimento liderado por marinheiros que ameaçavam bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso Deodoro da Fonseca não renunciasse ao cargo, porque eles estavam contrários a essas ameaças do Deodoro de fechar o Congresso Nacional e reivindicavam melhores condições de trabalho e salário também. Uma vez que Deodoro não tem mais força política, ele acaba renunciando e essa revolta sai vitoriosa, por assim dizer. Agora, no governo Floriano, os marinheiros voltam a se revoltar. E tem o caso da polêmica da Constituição que a gente mencionou na videoaula. Se vocês não lembram, volta lá na videoaula para assistir, para esse vídeo aqui não ficar muito grande, tá? No final das contas, Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro, não acaba se rendendo a essa revolta. Os marinheiros bombardeiam o Rio de Janeiro e o governo republicano vai lá e acaba com os revoltosos em 1894, tá? E temos a revolta federalista que vai acontecer no Rio Grande do Sul. No caso, vai ser uma revolta em que teremos defensores do governo de Floriano, defensores de um governo presidencialista, contra defensores de um governo parlamentarista, da criação de um governo assim, né? Que eram contrários a esse poder centralizado nas mãos do Floriano Peixoto. No final das contas, o governo vai apoiar o grupo que estava apoiando ele, o grupo presidencialista, e eles juntos já acabam derrotando os revoltosos que defendiam o parlamentarismo, encerrando a revolta federalista assim, tá bom? Então é isso, galera. A gente fica até esse exercício por hoje, tá? Façam o resto em casa. Na semana que vem a gente corrige o restante, tá bom? Ou na próxima videoaula, né? É isso, galera. Fico por aqui. Tchau, tchau, gente.